A decisão do STF de mudar mais uma vez o seu entendimento acerca da possibilidade de prisão após segunda instância, decidindo agora que só podem ser presos criminosos condenados em todas as instâncias sem possibilidade de recurso, com a sentença já transitada em julgado, trouxe de volta ao debate político brasileiro uma das figuras políticas mais polêmicas e presentes durante todo o período da redemocratização. Luiz Inácio Lula da Silva, um criminoso condenado em 3 instâncias pela justiça brasileira. A gente vai conversar sobre as implicações políticas e institucionais dessa decisão e desse novo panorama com o Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas, hoje aqui no Livros Notícia. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta-feira trago para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Magno, antes de mais nada, bem-vindo mais uma vez ao Livros Notícia. Essa decisão do Supremo mostra, antes de qualquer coisa, o problema da instabilidade jurídica no Brasil, né? Mostra o problema que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional do Brasil, os juízes incumbidos de interpretar o texto constitucional não têm muita convicção sobre o texto que estão interpretando. A gente vê os juízes que já se pronunciaram sobre o tema em outras oportunidades, mudando voto. A gente vê Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Eu tô me referindo a Gilmar Mendes. A gente vê o STF mudando seu entendimento sobre o mesmo tema diversas vezes, num espaço de tempo muito pequeno, que, claro, traz insegurança jurídica, traz um tanto de especulação sobre um certo casuísmo, se a gente está mudando o entendimento sobre certo trecho da Constituição para beneficiar um ou outro. Sem que o texto constitucional tenha sido alterado. Claro, o texto constitucional não foi mudado, o que mudou é a interpretação dos 11 juízes. O que... Por um voto apenas. Por um voto apenas. 6-5 anterior, agora 6-5 de novo. A questão que está posta para a gente agora é que sociedade civil, partidos políticos, agentes políticos devem se mobilizar para que o Congresso Nacional legisle. A gente deve ver, claro, devemos respeitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa importante para falar diante desse clima esquisito, né? Claro, não cabe aqui... que haja disfuncionalidade no nosso sistema jurídico, não faz nenhum sentido e é preciso rechaçar com toda a intensidade, qualquer aspiração golpista de cabo e soldado no Supremo. Essa história de cabo e soldado seria absolutamente engraçada se não houvesse pessoas com cargos relevantes na administração pública, em cargos eletivos relevantes, defendendo essa estupidez. É claro que não se trata disso, se trata de aperfeiçoar alguns mecanismos institucionais brasileiros. Por exemplo, o Congresso Nacional precisa legislar. Essa tarefa cabe ao Congresso. A tarefa cabe ao Congresso Nacional. Então, ao invés de nos revoltarmos contra a decisão dos 11 ministros do STF, podemos concordar ou discordar, porém estão agindo segundo suas atribuições. Suas atribuições é interpretar o texto constitucional. Se assim o interpretam, cabe a nós respeitarmos a decisão do Supremo Tribunal Federal. Porém, por um lado. Por outro, a democracia tem um lugar onde o povo se faz ouvir, que é o Congresso. O local de discussão desses temas e o local onde se legisla na democracia representativa, na democracia liberal, é no Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional precisa ver essa decisão do STF, que já gera movimentação no parlamento, como uma provocação para agir. E eu acho que o nosso papel como sociedade civil, o papel dos partidos políticos, os papéis desses outros agentes, é atender esse chamado, é discutir com a sociedade, é reconhecer que há aí uma questão em disputa e resolver as disputas como elas são resolvidas num sistema legal democrático no Congresso Nacional. Eu acho que é importante situar que, para muito além da questão do Lula especificamente, essa decisão é uma decisão que vale para todos os processos e que, na prática, faz com que
pessoas que têm acesso a advogados caros consigam postergar sua prisão ou sua punição eternamente, porque o nosso sistema processual tem muitos recursos. Inclusive, aí rende um belo debate sobre qual é o caminho para aperfeiçoar isso. Se é mudar o trecho da Constituição que fala da prisão após segunda instância ou após o trânsito em julgado, ou se é reformar as possibilidades de recurso. Inclusive, nesta quarta-feira, nós vamos fazer um debate no Livres Webinar. Faça sua inscrição, a gente vai deixar o link aqui, para debater qual deve ser o melhor caminho institucional para resolver esse problema, que é um problema sério, que fala, no fim das contas, de impunidade, né? O Brasil não pode ser o país da impunidade dos poderosos. Além disso, é importante lembrar que essa também é uma questão que passa muito longe de tratar dos casos dos presos pobres, que são a maior parte nas cadeias e que, em muitos casos, eu não lembro agora a porcentagem específica, mas é muito expressivo, estão presos sem sequer julgamento em primeira instância. Nós temos muitos presos sem ser julgados em primeira instância, nós temos muitos presos que já cumpriram sua pena e permanecem nos presídios porque não têm acesso à justiça, não tem um representante legal que possa ir à justiça e dizer, olha, meu cliente já cumpriu a sua pena, já tem a possibilidade de sair das prisões. Muito se diz que o Brasil prende pouco e prende mal, né? O Brasil, quem deveria ser preso continua solto e muita gente que não deveria ser presa é presa. Mas, na verdade, a gente também pune muito mal. A gente pune desproporcionalmente pequenos delitos, a gente tem muita dificuldade em punir presos e acusados de alta renda, nós temos dificuldade de coibir assassinos. E crimes violentos, exato. Homicídios só tem 9% de resolução, né? É um escândalo, ou seja, 91% dos homicídios neste país, que tem cerca de 60 mil homicídios ao ano, não é devidamente apurado, condenado, julgado e processado. Então são questões diferentes. Não existe uma bala de prata para resolver todo o problema da impunidade, mas um ponto importante é que a justiça precisa valer para todos, para ricos ou pobres, e isso quer dizer que nós precisamos resolver essa questão. A gente vai debater esse aspecto mais a fundo no Livres Webinar e a gente espera ter a sua participação. Já temos presenças confirmadas de Rodrigo Saraiva Marinho, conselheiro do Livres e coordenador da bancada do Partido Novo no Congresso, e do Matheus Leone, que é cientista político e coordenador estadual do Livres no Distrito Federal. Agora, falando um pouco mais dos aspectos políticos dessa situação inteira. A gente vê, desde a última quinta-feira, teve gritos de Lula livre, de militantes petistas, os sindicatos em festa, redes sociais com a polarização crescente, isso após uma semana em que nós vimos em plena rede nacional de rádio e com transmissão ao vivo no YouTube, 2 jornalistas profissionais brigando, agredindo, o Augusto Nunes agredindo o Glenn Greenwald, ou seja, níveis de polarização e de esfacelamento do debate público, como eu acho que nunca tínhamos visto nessas proporções. E as redes sociais ficaram tomadas por Lula preso, Lula livre. E isso parece o labirinto eleitoral que a gente entrou em 2018, né, Manu? E não vai sair tão cedo, né? Como é que a gente pode sair disso? E para começar essa resposta, como é que esse labirinto se formou? O labirinto se forma a partir de um momento de muita força do petismo. Talvez seja irônico falar sobre isso, e é engraçado a gente lembrar disso agora, quando a esquerda argumenta que há manifestações no Chile porque é um sistema que falhou. Então a gente precisa lembrar das manifestações de 2013, onde... No auge do petismo, onde os índices econômicos ainda eram bastante satisfatórios, o desemprego era baixo, a inflação era baixa, e houve a maior manifestação da história do Brasil, a maior mobilização popular da história do Brasil foi num governo do PT, abertamente contra o governo. Até então, né? Talvez as manifestações 2015, do impeachment tenham superado. Sim, mas até então barrava era maior do que as diretas já. A partir dali, houve uma radicalização do discurso
da esquerda, uma radicalização do discurso petista. A campanha de 2014, vocês devem se lembrar, foi a mais suja de todos os tempos. É claro Marina que Silva, oriunda do PT, virou uma inimiga Exatamente. dos pobres que ia retirar a comida da mesa das pessoas. isso, a independência do Banco Central, que opera largamente de forma independente já há algum tempo, desde o governo Lula. Desde a presidência do Henrique Meirelles, sob o governo Lula. Sob o governo Lula. O Banco Central, desde a época de Armínio Fraga, o Banco Central opera de forma razoavelmente independente no Brasil há algum tempo. E Marina teve a coragem de colocar a ideia da independência formal no Banco Central em seu programa de governo, e isso geraria, de acordo com a campanha suja, baixa de Dilma Rousseff, o desaparecimento da comida do prato do brasileiro. E acho que hoje a gente pode dizer sem medo, corrupta a campanha A de Dilma campanha Rousseff. corrupta, pessoas foram presas, confessaram crimes durante a campanha de Dilma Rousseff. Dinheiro foi ressarcido. Exatamente. A Dilma Rousseff foi eleita com frutos de dinheiro de corrupção. E usaram esses recursos para destruir a campanha de Marina Silva, que é apenas um reflexo do quanto eles apelaram para, então, a radicalização do seu discurso na tentativa de manter o poder. No entanto, acreditaram que a radicalização se daria em apenas um sentido, que eles radicalizariam e o resto da população, seus opositores, assistiriam passivamente, como se não houvesse nada a ser feito. Bem, o que aconteceu é que encontraram um lado oposto a eles, que, sem pudor algum de usar os mesmos recursos para combatê-los politicamente. Então, notícia falsa, disparo de mensagens com mentiras, brincadeiras de mau gosto, piadinhas de internet, parapartidária, mentiras, blogs, uma rede de blogs, dinheiro público para financiar militante político. Olha, começou num nível de radicalização, e radicalização, no final das contas, é combatida por radicalização. Quem pagou o pato, bem, hoje o presidente Fernando Henrique escreveu um artigo falando sobre o centro liberal democrático. Bem, a forma de sair desse impasse que nós estamos, dessa briga de torcidas que nós estamos, é fortalecer o diálogo com quem está disposto a dialogar. Eu não acredito que haja, no seio do bolsonarismo, alguém triste com a liberdade de Lula. Lula irá sair da prisão, irá viajar ao Brasil, irá fazer comícios, irá fazer manifestações e fortalecerá o discurso de Bolsonaro e os seus piores aliados. O maior cabo eleitoral da reeleição de Bolsonaro é Lula livre fazendo comícios. Sim, o Bolsonaro nunca escondeu isso. Nos piores momentos de seu governo, e olha que há inúmeros piores momentos do seu governo, ele deixa bem claro isso, né? O resultado do meu enfraquecimento será a volta do petismo. Então, obviamente, os dois se alimentarão mutuamente. Lula usando o Bolsonaro como forma de capitalizar apoio e Bolsonaro usando o Lula. Enquanto isso, o Brasil continua em crise, a gente continua tentando encontrar saídas para os problemas que nós temos. Enquanto isso, discutimos aí Lula versus Bolsonaro, discutimos tweets, discutimos coisas, enquanto há temas a serem debatidos. Acho muito importante ressaltar isso, porque há uma tendência muito forte de começarem a tentar debater o que é que seria o menos ruim. Isso. Se Lula ou Bolsonaro, quem é mais antidemocrático, quem é mais autoritário, quem é mais populista, ou quem engana mais as pessoas, quem tem o maior séquito de seguidores fanáticos. E esse é um debate absolutamente improdutivo, né? Nada de bom pode sair daí, porque a gente não pode reduzir o campo de possibilidades políticas para um país como o Brasil, uma democracia tão ampla e com uma sociedade civil tão importante, uma economia relevante no continente, há um culto a duas personalidades corruptas, populistas. E a presunção de que você deve, por obrigação, se alinhar a qualquer um dos lados, que se você não empresta seu apoio a um, você abertamente ou não está emprestando seu apoio ao outro. É uma acusação que os dois lados fazem. Isso, enquanto o apoio político é um ato simbólico, como o não apoio político também é. Então,
Por mais, né, eu tenho um voto, o meu voto, matematicamente, o meu voto pessoal vale um voto como vale de qualquer outro, mas simbolicamente o apoio político de qualquer pessoa a qualquer um carrega um significado maior. E quando a gente fala, olha, eu não apoio nenhum dos dois, também há um significado. E por hoje, nessas últimas, desde 2013, nesses últimos anos, passou a ser uma integração de ideias dos dois lados, como se você precisa escolher entre um de nós. Como se a forma deles ganharem apoio das pessoas é dizer, olha, só há uma possibilidade. Então eles se juntam nessa narrativa meio doida, de dizer, olha, você tem que escolher entre um de nós dois, você só tem 50-50 aqui, você não tem nenhuma alternativa. E essa forma que eles tentam pegar não só os seus seguidores, não só os seus opositores, mas toda a sociedade como refém dessa narrativa que só tem dois lados. Não, na verdade, há infinitos lados. Num voto que tem dois candidatos, ainda assim você tem algumas possibilidades. Você pode não ir votar, você pode votar A, B, você pode votar nulo. Eu acho que isso me lembra um ponto muito importante. Tem um autor americano chamado Lionel Trilling que fala da imaginação liberal. E a imaginação liberal é basicamente a possibilidade de criar novos caminhos que não estão vistos de modo óbvio no debate público, né? Então, a gente precisa mais do que nunca no Brasil de uma imaginação liberal. A gente não pode ficar preso num labirinto como se houvesse só essas duas soluções, que são duas soluções do passado. O PT já cumpriu seu ciclo com pontos positivos e negativos, acho que mais negativos do que positivos. O Bolsonaro representa uma volta a um passado idealizado de um regime militar que representa um dos piores momentos da história política brasileira, talvez só não pior do que o Getúlio Vargas. E o Brasil não pode ficar refém de uma imaginação política que remete a formas do passado. A gente precisa progredir, criar o futuro, e isso precisa da disposição das pessoas a construir isso, né? Não adianta a gente discutir. Você imagina que o PT faria uma política externa tão instrumentalizada assim em nome de uma ideologia? Olha, eu quero que ela não seja instrumentalizada, né? Você acha que ele ia destruir as instituições dessa maneira? Bom, eu prefiro quem não destrua as instituições. Você quer que ele descredibilize a Corte Constitucional do Brasil dessa forma? Bom, eu me lembro como ele fazia, né? E eu acho que é uma coisa interessante que precisa ficar marcada aqui. Não é porque hoje a gente debate com o governo Bolsonaro diariamente que a gente precisa esquecer qual era a situação anterior. Não é porque hoje a gente está aqui criticando diuturnamente os ataques do governo Bolsonaro à imprensa que a gente vai esquecer os ataques, inclusive físicos, aos jornalistas durante o governo anterior. Não é porque hoje a gente faz graça com a instrumentalização da mídia por parte do governo, e aí talvez seja até a mídia voluntariamente sendo subserviente, a mídia voluntariamente contratando jornalistas que são apoiadores do governo e botando nos seus quadros na tentativa de obter favores e benfeitorias do governo. O que também aconteceu. Porque é exatamente o que aconteceu. O Augusto Nunes é o Paulo Henrique Amorim do novo regime. Contratado pela mesma Rede Record. Contratado pela mesma rede da Igreja Universal do Reino de Deus. Do mesmo bispo de Macedo, que sempre foi governista. Exatamente. Olha, há uma tendência de se focar no momento, e eu acho que é papel de organizações da sociedade civil que a gente não caia no discurso do que está acontecendo agora e esquecer o que aconteceu ontem. A gente tem um papel institucional importante, a gente tem um papel na sociedade brasileira importante, que é o papel de preservar a memória da luta contra atitudes iliberais, atitudes antiliberais. Nós já estávamos engajados em defesa dessas ideias na época do governo do PT, nos levantamos contra elas, nos manifestamos contra elas, permanecemos aqui manifestando contra as mesmas atitudes no governo Bolsonaro. E mais do que isso, construindo alternativas, propostas, caminhos que sejam realmente democráticos e que sejam realmente liberais, que fomentem o diálogo, a tolerância e o amor à liberdade alheia, que é fundamental.
Eu acho que essa é a grande mensagem do Livro de Notícia de hoje. Agora, como sempre, a gente vai ver o Giro Livres, onde você prepara a sua agenda e acompanha o que é que o Livro está fazendo na prática, no dia a dia, em todo o Brasil, para construir uma alternativa realmente democrática e realmente liberal, através dos nossos associados, lideranças e mandatários. Você também pode se juntar a nós nisso. Vamos ver o giro. Mas uma coisa que é unânime, que é o tipo de problema que a gente ainda vê, mentalidade de gestor público com isso, que é o quê? Na época era meio que sacramentado na cabeça de qualquer gestor público praticamente que não havia o conceito de limite de gasto público. Ou seja, havia aquela noção que o governo poderia gastar o quanto que quisesse. Então esse é o ponto central que a Helena Landau, Gustavo Franco, Pécio Arida, né, os economistas da equipe da época, de achar que aqui em Brasília a gente vai conseguir tomar decisões que são as melhores decisões para os nossos 5.570 municípios. Então, meus colegas muitas vezes acreditam que a gente tem aqui no Distrito Federal e no Congresso Nacional essa onisciência do que é melhor para todos os municípios brasileiros. E muito do que eu defendo não é necessariamente a adoção universalizada dos modelos que vão ser aqui propostos, mas sim a liberdade para que o gestor municipal e estadual possa testar diferentes modelos. Mas a gente precisa ter respeito com as escolhas que adultos fazem sobre a forma de amar e a forma deles serem felizes. Escolhas que dizem respeito unicamente à vida privada deles e que em nada afetam a vida de qualquer outra pessoa. Essas pessoas não podem ser tratadas como aberração, elas não podem ser tratadas como pessoas excluídas da sociedade. Elas devem ser respeitadas em suas escolhas, de adultos livres e adultos que querem unicamente encontrar a felicidade no amor. Eu penso que a gente ainda vai olhar para trás como sociedade e ter vergonha do tempo em que a gente privava essa população do acesso a direitos, do acesso à plena cidadania. A nossa bancada defende o máximo possível de privatizações, de concessões à iniciativa privada, mas não pode ser feito de qualquer maneira. Aqui o que se está é dilapidando o patrimônio público, é abrindo mão de receitas importantes para o futuro do nosso Estado e para a provisão de serviços públicos básicos. Esse dinheiro vai fazer muito mais falta para o Estado do Rio Grande do Sul, que parcela salários há 48 meses, há 4 anos, um Estado que tem um déficit projetado para o ano de 2020 de 5,2 bilhões de reais. Esse dinheiro vai fazer muito mais falta para o Estado do Rio Grande do Sul do que para uma entidade esportiva privada. Bem, esse foi o Livro de Notícia desta segunda-feira. Magno, muito obrigado. Agora a gente vai se despedir com um trecho de um Livrescast muito especial que a gente gravou com o Eduardo Jorge, onde ele falou sobre essa polarização, a esquerda presa ao preso e toda essa situação. A gente precisa unir vozes sensatas e juntar democratas que estejam dispostos a compartilhar de um mínimo denominador comum de respeito à instituição, de respeito à democracia brasileira, de avanços para resolver os problemas concretos do Brasil, e o Eduardo Jorge, com certeza, é um parceiro importante nesse caminho. E depois chegamos ao final, como você sabe. Para não perder nenhum Livro de Notícia, que tem todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, faça sua inscrição aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações. É isso, até amanhã. Mas tem que ouvir o outro, tem que aceitar a opinião do outro, tem que aceitar o ativo da democracia, né? Eu acho que o eleitoralismo, o corporativismo, o imediatismo, a falta de visão de futuro, né, ainda vai aprisionar a esquerda por um bom tempo.